Boa tarde a todos. É com muita alegria estarmos hoje aqui nessa tarde para darmos mais um início ao nosso encontro do Enfaz. É o 14º encontro esse ano. Então, o Enfaz, o encontro da família espírita. É com muita alegria poder ter essa oportunidade, né, de estarmos esse ano realizando a nossa atividade online. Sabemos que devido à pandemia, né, todas as nossas atividades estão sendo online. Então, esse nosso encontro hoje, vamos ter palestras, perguntas e música. Então, vai ser uma hora de muita alegria, muitas reflexões. E antes, assim, de darmos início, quero aqui me apresentar para quem não conhece. Meu nome é Marisa Guedes, sou trabalhadora da Casa Espírita Irmãos de Caridade. E no momento atuo na área da família e também na área da família UME Alvorada. Então é com muita alegria que esperamos vocês para esse encontro, para as nossas reflexões da tarde de hoje. Mas antes, né, de costume, a gente sempre faz uma prece para darmos início às nossas atividades. Vou chamar o presidente da UME Alvorada, Sandro Munhoz. Boa tarde a todos os irmãos que estão acompanhando, então, pelo Facebook, esse evento que faz parte, então, da unificação, não é, da área da família. Então, é mais uma atividade de união e unificação que nós temos pela doutrina espírita, e quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão acompanhando essa atividade. Então, vamos à nossa prece, não é, pedindo o amparo, a assistência do mundo espiritual, a assistência do Cristo, que sempre está conosco, nessa instituição que se chama família, que é a escola de almas. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade em falarmos de valores, em falarmos da moral do Cristo, da sua moral, Senhor, que nos dá o direcionamento através do Evangelho, através das diretrizes também que vêm através do movimento espírita. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, passo a palavra neste instante a nossa irmã Elaine. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Elaine Ribeiro, trabalhadora da área da família, e junto com a Marisa, trabalhamos na área da família da nossa União Municipal Espírita de Alvorada. E esse encontro, preparado com muito amor, preparado com muita alegria, como a gente vem falando, nesse formato diferente, mas a alegria, a felicidade é a mesma, e nós vamos aprendendo juntos a cada dia. As nossas famílias, dentro das nossas casas espíritas, dentro da nossa alvorada, possuem, então, as casas que já têm a área da família organizada, se organizando. Nós temos os encontros das evangelizações. Então, a gente tem a evangelização da família. Então, as famílias que faziam o encontro presencial, agora algumas já conseguiram se adaptar e estão trabalhando também no formato online. Então, antes de iniciarmos a fala do nosso tema de hoje, do nosso Enfaz, nós vamos mostrar as carinhas dos nossos evangelizadores, aqueles que se preparam, né, aqueles trabalhadores que com muito amor toda semana se reúnem, hoje de forma online, com as famílias, com relação, estudando temas da doutrina espírita e temas pertinentes às dificuldades, ao evangelho, à realidade das famílias. Então, eu vou apresentar agora. Vocês me digam aí se vai aparecer. Vamos ver que a gente está aprendendo.
Está aparecendo? Ok, está compartilhando. Que bom. Então, aqui a gente tem os evangelizadores da família dentro da nossa UME Alvorada. Então, a gente tem a Marisa e a Cláudia, que são as evangelizadoras da família na Irmãos de Caridade. Nós temos o José Antônio e o Jorge, evangelizadores da família da Simão Pedro. A Silvia e o Victor, evangelizadores da família da Mensageiros da Luz. A Rose, evangelizadora da família da Maria de Nazaré. A Cláudia e o Marco, evangelizadores da família do nosso GEAC. E a Daisy, evangelizadora da família da Casa do Caminho. Aqui, então, a gente separou, junto com estes evangelizadores, algumas fotos, e elas são de forma simbólica, para mostrar um pouquinho destas famílias. Então, nós temos ali foto de 2 casas no formato online, tem uma terceira casa que também faz online, mas faz pelo WhatsApp, então não tem como fazer a foto assim. E ali embaixo, então, algumas fotos de algumas das casas, lembrando, então, os nossos encontros de evangelização das famílias de forma presencial. Muito bem. E agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? O nosso Enfaz, que foi programado, preparado com tanto amor, com tanto carinho, e nós estamos recebendo essa irmã, também trabalhadora da área da família, ela que hoje trabalha na Casa Fé e Caridade, não, Caridade e Fé, de Porto Alegre, ela que hoje é nossa vice-diretora da área da família na FERGS, nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e a Lia Mara Nascimento, então, nossa convidada especial, querida e amada, muito esperada por nós, né, Marisa? Ela vai falar sobre a resiliência como ferramenta de equilíbrio emocional. Querida, seja bem-vinda ao nosso 14º Enfaz. Obrigada, Elaine. Obrigada, Marisa. Obrigada a todos, trabalhadores da UME Alvorada, que trabalham incansavelmente, realmente, a gente percebe esse trabalho tão belo que é realizado. Então, a gente vê, assim, 14º. Então, já faz um tempo que estão bastante operosos. E é uma alegria estar aqui, que a gente possa realmente contribuir para que essa tarde, esses momentos, sejam de grandes reflexões, que sejam produtivos. Então, nós vamos, neste momento, a gente vai compartilhar a nossa tela para que a gente possa dar início, então, à nossa atividade. Vocês estão vendo? Está compartilhado? Sim, está. Ótimo. Então, a resiliência como ferramenta de equilíbrio emocional. Então, vocês veem ali, resiliência, o poder da recuperação, uma plantinha que, apesar das situações adversas ali, a terra seca, ela conseguiu sobreviver e está ali conseguindo se manter viva. Então, vamos começar lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde é feito toda uma colocação a respeito dos motivos de resignação. Nós pegamos, vale a pena ler na íntegra o capítulo 5, mas nós pegamos apenas o item 13. E o que diz o item 13? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo em que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Então, aqui, esta
primeira colocação do item 13, que o homem sempre, o ser humano sempre pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas. Então, a gente pode deixar as nossas provas mais suaves ou deixar elas mais difíceis. Está nas nossas mãos. Então, é a partir deste ponto que nós vamos iniciar a conversar sobre a resiliência. Muitas pessoas, hoje em dia, já ouviram falar sobre resiliência, porque é um conceito da física utilizado primeiramente pela engenharia, e se refere a quê? A capacidade de um material sofrer uma tensão e se recuperar, né, recuperar aquele estado normal, quando é suspenso o estado de risco. Que estado de risco é este? É a pressão que é exercido sobre determinado material. Então, a ideia de resiliência, ela pode ser também comparada a modificações na forma de uma bola, que ela foi parcialmente inflada, e aí nós comprimimos esta bola e ela vai sofrer deformações. Ou então uma vara de salto em altura. Aquela vara, ela se encurva, que a gente tenha a sensação de que ela vai quebrar, mas ela não quebra. Então, no momento em que o atleta ele consegue pular e larga de fazer pressão sobre ela, o peso dele não está mais sobre a vara, o que acontece? Ela volta ao estado normal, depois que as pressões elas são cessadas. Então, esse termo resiliência vem sendo utilizado como a capacidade humana para enfrentar, vencer, e aqui é o mais importante, ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade. Então, quando a gente fala em um material que é da engenharia, essa resiliência de um material, ele tem uma determinada característica, mas em relação ao ser humano, nós estamos falando em não somente voltar ao que nós éramos, mas sairmos fortalecidos daquela experiência adversa, que é o que todos nós estamos vivenciando hoje. Estamos passando por esse momento de pandemia e que estamos sendo convidados a descobrir as tecnologias, ferramentas tecnológicas que nós nem sabíamos que existiam e que nós nem tínhamos a noção de que poderíamos utilizar com tanta frequência, com tanta, enfim, diversidade, né? Então, a gente percebe que quando tudo isso passar, nós iremos sim sair fortalecidos deste momento que estamos vivendo. A convivência em família, essa convivência maior, mais tempo uns com os outros, ou ao contrário, outras pessoas estão, alguns estão vivendo a hiperconvivência familiar, outros estão mais isolados, estão sentindo falta de ter mais pessoas na sua vida. Então, são experiências que cada um está tendo, e essas experiências, elas são ricas para cada um de nós. E que a gente consiga desenvolver a resiliência para que a gente saia realmente fortalecido dessa experiência. Então, tem sido utilizado em psicologia como a capacidade de enfrentar adversidades sucessivas ou acumuladas, com um mínimo de disfuncionalidade para o desenvolvimento, agindo com equilíbrio no pensar e no agir. Quando nós estamos sofrendo pressões, o que acontece? Porque aqui a gente está dizendo com um mínimo de disfuncionalidade. Porque quando a gente sofre pressões, nós acabamos, muitas vezes, ficando num estado de estresse, num estado de tensão, num estado de prontidão. E isso pode gerar em nós um desequilíbrio, tanto no agir quanto no pensar. Então, quando nós conseguimos, a partir do desenvolvimento da resiliência, conseguirmos passar por situações estressantes e, mesmo assim, nos mantermos com um certo equilíbrio, isso é bom. Isso significa que estamos amadurecendo também emocionalmente, psicologicamente e evoluindo espiritualmente.
A capacidade de superar desafios, tirando proveito dos sofrimentos inerentes às dificuldades. O resiliente é aquele que se recupera e se molda a cada deformação, obstáculo situacional. É fácil fazer isso? Não, não é. Mas ninguém disse que tem que ser fácil. O importante é nós sabermos, isso é importante. Se eu quero me manter em equilíbrio emocional, eu preciso buscar desenvolver a resiliência, e todos nós podemos desenvolver a resiliência. Depois a gente vai falar os caminhos e os passos que a gente pode utilizar para conseguirmos sermos mais resilientes, né? Então, o equilíbrio humano é semelhante à estrutura de um prédio. Se a pressão for superior à resistência, vai aparecer rachaduras, e no nosso caso, doenças, lesões, problemas emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfim, tantos desequilíbrios que podem aparecer porque a pressão está sendo superior àquilo que eu, naquele momento, estou conseguindo suportar. Por isso que é importante a gente se dar conta daquilo que nós estamos, às vezes a gente abraça muita coisa, abraçamos em excesso, e aí nos sentimos sobrecarregados. Precisamos estar sempre de olho em relação às nossas possibilidades no momento. É claro que essas possibilidades, elas vão sim se ampliando, e é essa a beleza da vida, né? O que há 10 anos atrás eu não tinha possibilidade, talvez hoje eu já esteja melhor, e assim por diante. E aí a gente tem que se perguntar, o que você faz quando se depara com um grande desafio? Tem vontade de sair correndo, entra em desespero, não consegue dormir, dá uma crise de ansiedade? O que realmente acontece com cada um de nós? Numa situação difícil, num grande desafio? Então, o indivíduo que possui resiliência, ele desenvolve a capacidade de recuperar-se, de moldar-se novamente a cada obstáculo, a cada desafio, além do aprendizado obtido, né, com os obstáculos, com os sofrimentos. E aí é atingir um outro nível de consciência. O indivíduo está acima daquela situação, percebendo as coisas por um outro prisma. Então, no livro Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, nós temos alguns fatores resilientes. Então, a resiliência ela foi reconhecida como um aporte à promoção e à manutenção da saúde mental. Então, o Dr. Grotberg, ele identificou fatores. Que fatores são esses? Eu tenho. E isso tem ligação com apoio, algo de fora. O eu sou e eu estou é relativo ao desenvolvimento da força intrapsíquica. Eu sou e eu estou. E eu posso. Eu posso adquirir habilidades interpessoais e resolução de conflitos. Isso está no capítulo 4, que vale a pena nós lermos para aprofundar o nosso conhecimento a respeito do assunto. Então, vamos ver o eu tenho. Esse eu tenho tem ligação com apoio. Eu tenho pessoas na minha volta que confio, que me querem incondicionalmente, que me põem limites, me mostram por meio da sua conduta a maneira correta de proceder. Eu tenho também pessoas que querem que eu aprenda a me desenvolver sozinho e me ajudam quando estou doente, ou em perigo, ou quando necessito aprender. Então, esse eu tenho, ele é importante também, né? Em vez da gente pensar, mas eu não tenho isso, então sejamos nós as pessoas que vão dar ao outro esse eu tenho. Então, eu tenho pessoas que confiam, então sejamos nós pessoas que os outros confiam, para que eles possam também sentir esse apoio. E aqui, quando fala pessoas que querem que eu aprenda, isso é muito comum aonde? Na família, né? Pais normalmente
querem que os filhos aprendam a se desenvolver, que eles vão dar o apoio ao filho, que eles vão dizer eu te amo, mas essa conduta não está correta, essa forma de você agir não está bem, né? Então, separando o eu te amo e a conduta inadequada, né? Eu te amo incondicionalmente, meu filho, mas isso que você está fazendo, ou essa conduta, não está correta. Então, isso é bem importante. Pessoas que possam também, pais, né, dar aquele apoio, mas também mostrar que o que está certo e o que não está. E aqui, eu sou. Eu sou é interessante. Às vezes a gente tem que olhar e perceber realmente como nós somos em relação aos outros. Eu sou uma pessoa pela qual os outros sentem apreço e carinho. Eu sou feliz quando faço algo bom para os outros e lhes demonstro afeto. Eu sou respeitoso comigo mesmo e com o próximo. Vejam que quando nós somos respeitosos, quando eu consigo respeitar a mim mesmo e respeito os outros, com certeza, os outros também irão agir da mesma forma para comigo. E eu estou. Aqui também é importante nós lembrarmos, eu estou disposto a me responsabilizar por meus atos, certo de que tudo sairá bem. É muito fácil nós colocarmos, e isso também acontece muito com filhos, aqui principalmente com filhos adolescentes e jovens, podem cair nessa armadilha de não se responsabilizar por aquilo que fazem e colocar as culpas, né, ou a responsabilidade nos outros. Não só jovens que fazem isso, tem muitos adultos que também fazem. Ah, mas eu estou passando por isso porque as pessoas não colaboram, porque nada vai para frente, porque ninguém me ajuda, porque colocando sempre a responsabilidade nas mãos dos outros. E nós temos que lembrar que nós temos a responsabilidade pelos nossos atos. Ah, mas eu agi assim porque fulano me provocou. Fulano pode ter me provocado, mas eu não sou responsável pelas ações do fulano, mas sou responsável pelas minhas próprias ações. E essas eu tenho que me responsabilizar. Eu posso. Aqui também é muito importante. Eu posso falar sobre coisas que me assustam e me inquietam. Eu posso procurar a maneira de resolver os problemas. Eu posso controlar-me quando tenho vontade de dizer algo que não seja agradável. Eu posso procurar o momento certo para falar com alguém e encontrar alguém que me ajude quando necessário. Então, assim, quando a gente se dá conta que nós podemos sim falar das coisas que nos assustam e devemos falar para que a gente possa se aliviar, no momento que nós falamos com alguém, nós compartilhamos aquele sentimento, nós compartilhamos o que está nos assustando, e quando nós temos alguém que nos escuta, isso se torna algo muito mais tranquilo, né? Então, no momento em que nós entendemos que podemos resolver os nossos problemas, que podemos nos controlar no momento em que alguém age de uma forma inadequada para conosco, não, eu não preciso dizer nada nesse momento. Eu posso calar. Quando eu entendo que há mais coragem no calar do que no revidar, né? Saber sempre ver, bom, eu estou precisando de ajuda. Vamos pedir ajuda. Vamos estar abertos também a pedir ajuda. Pessoas resilientes são capazes de enfrentar as adversidades e lidar melhor com o estresse, diminuindo os sinais emocionais negativos, como a ansiedade, como a depressão, ou a raiva. Né? Então,
Quanto mais nós desenvolvemos a resiliência, menos esses sinais emocionais negativos vão aparecer. Os resilientes mostram-se solidários, participativos, esperançosos. E aqui é um outro fator importantíssimo, a ponto de contagiar o grupo em que se encontra. E aí a gente tem que lembrar, nós que estamos inseridos em uma família, às vezes a gente quer que os outros mudem, né? Nós queremos que o outro mude, nós queremos que a esposa, o marido, os filhos, a mãe, o pai, seja lá quem for, que os outros mudem, que os outros façam, mudem. Ah, não, mas parece que está um clima tão difícil, tão pesado. Por quê? Faça você alguma coisa para mudar essa vibração, mudar esse clima que não está bom. Porque você pode mudar para melhor e contagiar os outros que estão próximos de você. Então, a resiliência, ela reduz os riscos de doenças, melhora a qualidade de vida, e aí a gente pode se perguntar, como manter a qualidade de vida e o equilíbrio emocional? Treinando a nossa capacidade de desenvolver o quê? A resiliência. Muito bem, no livro Fé na Vida, Bruno Paz Mosqueiro, que ele fala no capítulo 9 sobre resiliência e espiritualidade, ele faz uma colocação muito interessante, ele nos fala do planejamento, na disciplina e determinação. Ele diz que a disciplina e a determinação são características associadas à resiliência diante de momentos difíceis ou traumáticos, e que existe uma relação muito interessante entre elas e a fé. Por que que existe? Porque planejar é confiar na realização de algo no futuro. Eu não vou planejar uma festa que eu sei que não vai acontecer. Eu não vou planejar uma viagem que eu sei que eu não vou fazer. Eu não vou planejar um evento que eu sei que não vai acontecer. Então, nós só planejamos aquilo que nós confiamos que vai ser realizado. Então, quando nós começamos a planejar o nosso futuro, nós estamos fortalecendo também a nossa fé. E isso faz com que a gente desenvolva a disciplina e a determinação. Também, Bruno nos diz que reconhecer as conquistas e realizações da vida é acreditar em si mesmo. Então, diante das dores e das adversidades, nós devemos ter um olhar de compaixão e amorosidade, pode nos fortalecer. Então, é preciso também a gente ter o quê? Humildade para valorizar as nossas conquistas, sem ilusões, né? Joana de Ângeles diz que nós devemos olhar para nós mesmos sem máscaras. Quer dizer, eu tenho que olhar para mim, perceber as minhas virtudes, perceber os meus defeitos, mas olhar aquilo que eu já consegui conquistar sem ilusões. Sem achar que eu sou melhor do que alguém, sem achar... Porque nós devemos lembrar que se nós temos que concorrer com alguém, esse alguém é nós mesmos. Nós estamos na nossa melhor versão nessa encarnação. E a cada dia nós podemos melhorar esta versão, né? Então, a gente não tem que se comparar, porque percebam que quando a gente se compara, a gente não se compara com quem faz mal algo. A gente se compara com quem faz bem. E aí, o que acontece? Nos sentimos, mas o fulano fala tão bem, eu queria falar como fulano. Mas Beltrano tem uma capacidade tão boa para escrever, como eu queria escrever como Beltrano, não é? Bom, ok, se nós queremos algo, vamos trabalhar para desenvolver aquela virtude. Podemos não chegar aos pés do fulano, mas a gente vai estar melhor do que quando a gente começou. Então, devemos valorizar sim as nossas conquistas, mas sem ilusões. Ser amigo de si mesmo. Com os amigos, nós sempre desejamos o melhor, independentemente das dificuldades e dos defeitos de cada um. É ou não é? Quando um amigo está passando por uma dificuldade, a gente deseja para ele o melhor, mesmo que ele tenha feito algo que não foi bom, a gente até pode dizer, olha, você realmente não agiu bem, mas bola para frente,
Errar é humano, faz parte. Você não teve a intenção, você não se deu conta. Não é isso que a gente diz para os amigos? Sim, a gente diz para os amigos que eles devem desculpar-se, que eles devem olhar para si como eles olham para um amigo. Então, busquemos, às vezes a gente erra e a gente fica se culpando, a gente fica se torturando, principalmente pais, tem uma tendência muito grande a se culpar quando vê um filho agindo de uma forma diferente daquela que eles gostariam ou daquilo que está dentro do bom proceder, não é? Então, o que ocorre? A gente fica, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Talvez você não tenha feito nada de errado. A gente tem que lembrar que nossos filhos são espíritos e vieram do espaço para progredir, e eles tiveram com vocês, como pais, o melhor que vocês puderam ser naquele momento. Ah, mas eu devia ter feito isso. Hoje talvez você se dá conta que poderia ter agido diferente, mas você não agiu porque não tinha a maturidade que tem hoje. Então não se culpe pelo que deixou de fazer lá atrás, mas agora, fazendo essa reflexão, faça hoje o seu melhor, faça hoje o seu possível, faça hoje diferente, mas seja amigo de si mesmo, pare de se culpar, pare de se torturar, isso não ajuda. Então ser amigo de si mesmo é algo que vai nos auxiliar a termos mais resiliência, a paciência. Com a paciência, nós vamos aprender a tolerar dificuldades e limitações e esperar o tempo de cada coisa. Eu gosto muito de lembrar aqui a história do Jerônimo Mendonça, que ele conta no seu livro O Gigante Deitado. Jerônimo Mendonça ficou durante 30 anos, ele tinha artrite reumatoide deformante, ele ficou tetraplégico, então do pescoço para baixo ele não mexia, e além de tudo ele ficou cego. Mesmo assim ele trabalhou incansavelmente pela doutrina espírita. Ele fazia palestras em uma cama que tinha rodinhas e o pessoal levava ele para todo lado. Bom, mas o que eu ia contar do Jerônimo Mendonça em relação à paciência, ele nos conta essa história de quando ele era mais jovem, ele então estava deitado na sua cama, né, e uma perereca se colou ao seu rosto. E ele sentiu aquela perereca gelada no seu rosto e sem ter, vamos imaginar o que seja isso, sem ter a condição de levar a mão para tirar ou de afastar a sua cabeça. Isso foi no meio da noite, e ele chamou a sua mãe. Mãe, vem aqui, tem uma perereca no meu travesseiro. E a mãe, naquele momento, que tinha muito medo de perereca, ela pegou, no escuro mesmo, ela pegou uma fronha e começou a bater nele. Bateu na fronha, com a fronha no travesseiro, no rosto dele, né? E depois de um tempo, então, que ela acendeu a luz, porque ela estava morrendo de medo da perereca. E quando ela acendeu a luz, né, ele estava vermelho, corado. E ela disse, meu filho, como você está corado? Sim, né? Depois de apanhar tanto com fronhas, só podia estar daquela forma. E aí ele termina contando a história de que ele disse, se eu tivesse tido mais paciência com a perereca, eu não teria apanhado tanto. E é mais ou menos isso. Muitas vezes, se nós tivermos paciência com aquilo que está nos incomodando naquele momento, vai ser mais fácil. A gente vai apanhar menos da vida. Nós vamos ter menos situações, menos pontos que vão dificultar a nossa vida. Pela paciência. A flexibilidade. A flexibilidade é fundamental para que a gente consiga desenvolver a resiliência. É a condição essencial para que a gente possa enfrentar
e nos adaptarmos aos momentos de adversidade, como esse que nós estamos enfrentando, buscando, então, adaptações e buscando utilizar também a nossa criatividade. Aprender a olhar uma situação de diversas formas, de diversas maneiras. Aqui, nessa imagem, a gente vê cada um em um ponto, não é? E um diz que é o número 6, o outro diz que é o número 9. Então, dependendo da perspectiva em que nós estamos avaliando a situação, é a forma com que a gente vai fazer a interpretação dela. A busca de um sentido existencial. Ainda no livro Fé na Vida, tem uma parte que nos fala e nos conta de Viktor Frankl, médico, psiquiatra, que nos fala da importância do sentido existencial. E que a busca de um sentido pode ser um projeto, pode ser a dedicação à família, pode ser um trabalho. O sentido existencial ligado à espiritualidade pode ser de grande recurso de resiliência. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos como ponto de vista na vida futura. Nós fazemos o quê? Expandimos a nossa compreensão quanto às dificuldades da nossa encarnação. A criatividade. A criatividade, também Viktor Frankl, no seu livro O Homem em Busca de Sentido, ele conta que o humor era uma das armas que as pessoas lutavam por sua sobrevivência lá nos campos de extermínio. Então, lá nos campos de concentração. Vamos imaginar o que seja alguém estar num campo de concentração. Trabalhos forçados, sem comida, sem condições mínimas, com frio, com fome, e trabalhando sem parar. Vamos imaginar o que seja estar num campo de concentração. Mas aqui, Viktor Frankl nos coloca que o humor e a criatividade é muito importante. Então, o que eles fizeram? Aqueles que conseguiram estar mais fortes diante daquela situação, cada um fazia uma promessa. Que promessa é essa? Eles inventariam, cada um inventaria uma história divertida sobre algum incidente que pudesse ocorrer no dia seguinte à sua libertação. Então eles pensavam, bom, quando eu sair daqui, no dia seguinte vai acontecer, e aí inventavam uma história divertida. E aqui entra também, é claro, que o bom humor é importantíssimo para vencermos situações difíceis. Cria condições para a harmonia e nos auxilia a lidar psicologicamente com a nossa própria agressividade. A capacidade de encontrar motivos para rir também tem relação com a gratidão e a humildade, ao reconhecermos nossa condição de aprendizes. E aqui nós lembramos da história de uma professora que foi andar de banana boat em 2007. Ela tinha muito medo de andar naquelas bananas, né, puxadas pela lancha. Muitos de vocês talvez lembrem do que aconteceu. Ela caiu na água e as lâminas, as hélices da lancha pegaram as suas pernas. Ela conta que quando ela percebeu que as suas pernas tinham sido atingidas pelas lâminas, a primeira coisa, ela lembrou das suas filhas, ela tinha 2 filhas pequenas. Ela disse, Deus, leve as minhas pernas, mas me deixe viva. E ela, com 33 anos, então, teve as 2 pernas amputadas. E ela, então, era professora, o marido bancário, ela não tinha condições de comprar as próteses para colocar, então, as pernas para poder andar. Até que alguém doou para ela as próteses e ela tinha que aprender a fazer toda uma preparação e um condicionamento para que ela pudesse caminhar, não é? Com as próteses.
Então ela tentava caminhar e caía. E quando ela caía, sabe o que ela fazia? Ela ria. Aí ela tentava novamente. Quando ela tentava, a ponto de um dia ela estava em casa e ela viu a sua pequenininha, a sua filha pequena, subindo as escadas, apoiando somente os braços e sentada no chão e subindo as escadas. E ela disse: minha filha, o que você está fazendo? Ah, mamãe, eu estou fazendo como você, que é uma mamãe biônica. E ela queria ser como a sua mãe. Vejam a importância do exemplo que ela estava dando. Ela não estava vendo a sua... Ela poderia ficar assim, chorando que não tinha mais as pernas. Mas ela teve uma postura resiliente, não é? Ela poderia ficar se lamentando. Por que eu fui andar de banana bold? Por que eu não fiquei em casa? Por que... Mas não. Ela resolveu, então, bom, isso aconteceu. E muitas vezes ela teve que falar para os seus familiares, conta ela em uma entrevista, ela teve que falar para os seus familiares: gente, eu perdi as pernas, mas eu estou viva, eu não perdi a vida. Então, ela conseguia e conseguiu tirar um proveito daquela situação para internamente crescer. Então, rir é uma forma de nós tirarmos as tensões daquilo que está difícil. O altruísmo também é muito importante. A ciência nos diz que para desenvolver nossa resiliência, o fator mais relevante, mais importante que receber a ajuda de alguém é nós sermos pessoas capazes de ajudar. Também lembrando, no Evangelho segundo o Espiritismo, a ideia clara e precisa que se faz na vida futura, dá uma fé inabalável no porvir. A ideia clara e precisa que se faz na vida futura, dá uma fé inabalável no porvir. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita. A vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência. Então, nesse sentido, a resiliência pode ser entendida como uma conquista do espírito, que se amplia ao longo das reencarnações, pelas provas, pelas expiações e pelos aprendizados. Então, era mais ou menos isso que nós gostaríamos de deixar para vocês. E agora, então, nós abrimos para as perguntas. Bom, nem preciso dizer que a gente poderia continuar te ouvindo. Mas é ok, é o convite para nós... Estou ouvindo, perdão, só um pouquinho. Perdão. É o convite para nós estudarmos um pouco mais, né? A vontade de te ouvir é grande. Antes de começarmos com as perguntas, eu vou passar para a Marisa, para ela iniciar com as perguntas. Eu gostaria de pedir, agradecer, né, a todos que estão nos vendo, nos ouvindo pelo Facebook, e pedir, então, que todos aqueles irmãos que estão nos ouvindo coloquem lá a sua casa e a cidade a qual pertencem. Marisa, quer começar, irmã? Sim. Muito boas essas reflexões, né? Esses momentos, é tão bom ouvir isso, né? Obrigado, Lia, muito bom mesmo. Mas então vamos à primeira pergunta da Sociedade Espírita Simão Pedro. Como ser resiliente durante uma depressão? Bom, primeiramente, nós, num quadro de depressão, temos sempre que buscar ajuda, buscar o tratamento, né, médico, porque a depressão precisa de um tratamento integrado da parte médica, da parte comportamental, da parte psicológica e espiritual. A parte médica, se necessário, a pessoa vai, então, receber, né, alguma medicação para que tenha o quê? O equilíbrio da parte química do cérebro. A parte psicológica vai ser aquele momento em que a pessoa vai
conversar com alguém, ela vai conhecer um pouco mais de si mesma, ela vai ter um ombro amigo que ela vai poder conversar. E a parte espiritual é tão importante, né, que vai, então, permitir que as vibrações de esperança, de renovação, possam acontecer, diminuindo as influências perniciosas que normalmente acontecem quando nós estamos com a nossa vibração mais baixa. Então, é claro que é como se a gente tivesse, e aí o importante é que a gente lembre, eu tenho que aprender a nadar, né, antes que eu esteja me afogando. Naquele momento, é muito difícil nós conseguirmos fazer tudo isso que a gente falou na nossa exposição de hoje. O ideal é que a gente tente fazer no nosso dia a dia todas aquelas ações desenvolvendo a flexibilidade, desenvolvendo a paciência, desenvolvendo a fé em Deus, a fé na vida. Isso deve ser uma constante para todos nós. Porque senão é como se a gente estivesse no meio de eu estou me afogando, aí agora eu quero aprender a nadar. Não dá. Nós temos que aprender antes, né? Mas não quer dizer que a gente não vai fazer nada, vamos fazer dentro do possível. Então, à medida que o indivíduo está buscando a parte médica, a parte psicológica, a parte também espiritual, isso vai ajudar bastante. E agora, então, a pergunta da Associação Espírita Mensageiros da Luz: será que consigo viver e ter alegria depois de passar por estresse violento? Na vida, nós temos sempre uma escolha. Nós podemos ficar olhando para trás e revivendo e vendo aquilo que foi difícil para nós, né? Ou então a gente pensar, bom, isso já aconteceu, isso já passou, mas agora eu quero viver diferente. Agora eu quero viver o meu presente, porque senão o passado fica sempre assombrando o seu presente, né? Então, quando a gente vive algo que foi muito difícil para nós, o nosso cérebro, ele grava aquilo de uma forma privilegiada. E a nossa emoção, ela não sabe o que é passado, para ela tudo é presente. Tanto é que se nós lembrarmos de algo muito gostoso, muito bom que a gente viveu há um tempo atrás, nós voltamos a sentir uma sensação agradável. Da mesma forma, em algo muito difícil que nós vivenciamos, se nós nos conectarmos com isso, nós podemos sentir uma sensação de grande angústia, grande tristeza. Então, assim, por mais que alguém tenha vivenciado algo muito difícil, isso está no passado. Agora temos que planejar o futuro, temos que olhar para frente e ver que tudo que nos acontece está dentro de algo que vai nos ajudar a crescer. Então, eu posso, sim, tirar o melhor daquela situação difícil e isso ser uma alavanca para eu crescer, ou eu posso ficar me colocando na posição de vítima e dizer, eu sou assim porque eu vivi tal coisa, então, e aí é justificativas. Então, nós temos que lembrar que as situações que nos acontecem podem nos impulsionar a nossa transformação. Então, a próxima pergunta é da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade. Como aprimorar e desenvolver a resiliência? O que nós falamos na nossa conversa anterior, né? A primeira coisa, olhar a vida sobre o prisma espiritual, né? Tendo a certeza de que tudo passa, que Deus está no comando, né? Então, isso é a primeira coisa, olhar sobre nós estamos aqui de passagem, mas esta passagem, ela é importante para a nossa evolução. Devemos exercitar o que? A disciplina, o planejamento, isso vai fortalecer a nossa fé, fé em dias melhores, acreditar em nós mesmos, né? Estimular a nossa criatividade, estimular o nosso bom humor, por mais difícil que estejamos passando, que seja aquela dificuldade. Cultivar diariamente a paciência,
buscar a flexibilidade. E aqui é bem interessante, quando a gente fala de flexibilidade, um discípulo de Freud, né, Carl Gustav Jung, ele falava que ele queria muito desenvolver a flexibilidade. E uma das coisas que ele fazia para desenvolver essa flexibilidade era, porque quando a gente é mais flexível, a gente vai ver a mesma coisa sobre vários pontos de vista. Então, o que ele fazia? Ele pegava um objeto qualquer e ele olhava sobre todos os ângulos. Ele olhava aquele objeto, uma coisa bem material. Ele olhava de cima, ele olhava o objeto de baixo, pelo lado direito, esquerdo, próximo, perto, e assim ele ia fazendo. Com isso, ele disse que ele foi desenvolvendo a flexibilidade mental. Pensar e trabalhar pelo próximo, tendo atitudes altruístas, e também cultivar a esperança em dias melhores. Tudo isso vai nos ajudar a desenvolver a resiliência. Então, do nosso GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec, a pergunta: qual a diferença entre resiliência e resistência? A resistência é algo que tem a ver com a força, né? É algo que precisa resistir. Já a resiliência tem uma ligação maior com a flexibilidade, com o jogo de cintura. Vamos fazer aqui uma comparação, imaginar, por exemplo, em relação às ondas do mar, tá? Ter resistência é saber enfrentar aquelas ondas, a força das águas, e não ser vencido por elas. Vamos imaginar uma ponte, né? Uma ponte que foi construída no mar, ela precisa ter a resistência para que as ondas do mar não deixem aquela ponte ser levada pelas ondas. Então, seus pilares precisam ser fortes, precisam ser resistentes. Já a resiliência é diferente. O indivíduo pode, por exemplo, utilizar a força das águas para surfar, o indivíduo pode passar por baixo da onda, pode aproveitar o balanço das águas. Fazendo uma outra comparação para que fique um pouquinho mais claro entre resiliência e resistência, né? Vamos imaginar aquela árvore frondosa, aquela árvore, o carvalho, né? Vamos imaginar numa noite ou um dia, enfim, de grande tempestade ou de grande neve. Aqueles galhos mais fortes daquela árvore, eles vão acumular o quê? Vão acumular as suas, nos seus galhos, vão acumular a neve. E talvez a neve ali, durante um tempo, aquele galho não resista e quebre. Já um junco, que é aquele bem fininho que fica no chão, o que acontece? Se alguma neve, alguma gotícula pousa sobre ele, ele se curva e depois ele volta ao seu estado normal, como a vara de saltar. Então, mais uma pergunta. Essa é da Sociedade Espírita Mensageiros da Luz. É possível que sejamos resilientes e, diante a falta de resiliência ao nosso redor, nós deixamos, por vezes, fraquejar? É possível, né? Todos nós estamos sujeitos a influenciar e sermos influenciados pelo meio e pelos outros. O ambiente pode, sim, nos abater, e também nos fortalecer, mas a gente tem que lembrar que somos nós os responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações. Não vamos utilizar isso como desculpas, né? Não somos melhores porque, ninguém me ajuda, mas eu não consigo ser paciente porque todo mundo está testando a minha paciência. Vamos nos aprimorar, né? Ainda mais essa virtude, né, dentro desse contexto difícil. É claro que
é mais difícil num ambiente hostil nós conseguirmos com mais facilidade desenvolvermos determinada virtude, mas se a gente não tem essa ajuda em volta, vamos buscar forças em nós mesmos, vamos buscar força em Deus, vamos buscar força naquilo que a gente sabe, vamos olhar para dentro de nós e ver assim, ó, o quanto realmente nós temos de capacidade, porque somos filhos de Deus, e utilizamos muito pouco as nossas potencialidades. Então, Deus nos criou com a possibilidade de desenvolvermos todas as nossas virtudes. Então, vamos trabalhar, mãos à obra. Ninguém disse que seria fácil, mas é possível. Bom, gente, o tempo é muito curto e nós não teremos tempo e espaço para responder as demais perguntas, então a gente já combinou com a Lia, aquelas casas que tinham nos enviado as perguntas, nós vamos devolver as respostas depois, e agora então eu devolvo a palavra para a Lia, para as suas considerações finais. Então, mais uma vez, nós agradecemos a UME Alvorada, por estarmos aqui, pelo convite que recebemos, é uma grande alegria, e que a gente consiga realmente, nas nossas famílias, desenvolvermos esta resiliência que é tão importante, né? Então, que possamos levar desta tarde, né, a certeza de que todos nós temos a possibilidade, sim, de sermos a cada dia melhores. E isso não está nas mãos dos outros, está nas nossas mãos. Bom, nós gostaríamos, então, de agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco nessa 1 hora que está passando tão rápido. Agradecer a Lia mais uma vez, agradecer ao Sandro, nosso presidente da UME, por participar comigo e com a Marisa da organização deste evento, que para nós realmente, para nós que somos evangelizadores da família, esse nosso encontro, ele realmente é muito importante. E agora, então, antes da nossa prece, nós temos um momento em família, um momento musical. Então, nosso César, que está aparecendo aí só a foto, mas ele está aí, ele é do ACOM, e é ele que nos possibilita o acontecimento desse nosso encontro online, para ele preparar já, que a gente vai passar uma música, ela é a música original Aperte Mais Esse Laço, a letra e música de Vilma de Macedo Souza, Cantando e Evangelizando, da FEB, e a versão é dos nossos irmãos trabalhadores da Mensageiros da Luz, foi gravado em estúdio, numa sala de gravações, pela família. E aí, então, foi o José Ramos, a Regina Santos e o Carlos de Lima Campos, o Nenê. Pense bem, seja prudente, porque
Então, a gente agradece mais uma vez essa família maravilhosa, a Liamara, e agora eu passo então para a Marisa, para o nosso encerramento desse encontro abençoado e para a nossa prece. Muito obrigada. Então, passou rápido, né, Elaine, essa 1 hora. É com muita alegria mesmo esse nosso encontro do Enfaz, de suma importância para nós, né, nesses momentos que estamos vivendo, essas belas reflexões que tivemos na tarde de hoje. Quero agradecer a Liamara pela disposição de nos trazer esses esclarecimentos. Agradeço também ao Sandro, presidente da nossa UME, a Elaine, companheira de jornada, né, da nossa caminhada de aprendizado nessa área da família. Agradeço a todos os irmãos também das casas espíritas de Alvorada, todos aqueles representantes da área da família, buscando esses esclarecimentos para trazermos, né, para nós, nos auxiliando no nosso dia a dia. Então, chegamos ao final. Agradecemos também a nossa federativa, que tanto nos apoia, né, nas nossas atividades. Enfim, agradecemos a todos. E agora, então, convido a todos aqueles que puderem e quiserem fazer a nossa prece para encerrarmos a nossa atividade. Então, Pai amoroso, agradecidos estamos, Pai, por tudo que aqui recebemos. Agradecemos pela essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos aos queridos irmãos benfeitores pelo amparo. Gratidão por tudo, Senhor. E damos por encerrado a nossa atividade da tarde de hoje. Que assim seja.